Paz e Alxa, meus irmãos. Aqui é o irmão Emerson e eu estou de novo aqui no meu canal para estar fazendo mais um estudo das Escrituras, meus irmãos. E quero já primeiramente agradecer ao meu Criador Yahweh dos Exércitos e meu Salvador Yahshua Mashiach por mais uma oportunidade de poder estar vivo, estar respirando, né? E por esse privilégio, né, meu irmão, de estar hoje aqui, tendo essa porta aberta aqui através da internet para estar levando o nome do Criador e do nosso Salvador para as pessoas. Esse estudo que eu vou abordar aqui hoje vai ser de grande edificação, meu irmão. Você está entendendo, minha irmã? Eu quero dizer para vocês que eu sempre gosto de falar no meu estudo que eu não sou perfeito. Eu não sou melhor que você, meu irmão evangélico, meu irmão católico e protestante. Mas eu procuro hoje viver realmente aquilo que eu prego, né? Outrora eu fazia muitas coisas erradas, hoje eu não faço mais, entendeu? Então, pela graça e misericórdia. Hoje eu não me drogo, você está entendendo? Não tenho vício nenhum, graça e Alxa que me libertou do vício do pecado. E eu procuro viver, né, aquilo que eu prego. Claro que às vezes a gente pode errar, a gente pede perdão para o Eterno. Então, como eu sempre gosto de deixar bem claro, não sou perfeito, sou sujeito a falhar como qualquer pessoa. Mas como cristão eu tenho que procurar viver, dando um bom testemunho da minha vida no dia a dia, certo, meus irmãos? Então esse estudo que eu vou abordar hoje aqui, ele vai falar sobre a hierarquia no meio da igreja que somos nós. E que o cabeça da igreja é o nosso Salvador, nós é a igreja, nós é o templo, a moradia do Pai, do Filho e do Espírito de poder do Pai. Você está entendendo? Que é o Espírito Santo, da verdade. É o poder do Pai, é o Espírito dele que habita em nós. Então esse estudo vai ser de grande edificação. Se eu não puder fazer ele tudo numa parte só, eu vou fazer a primeira parte, a segunda parte, até a terceira parte que eu acredito que ele vai dar, que ele é bem grande e longo. Mas eu quero que vocês, na humildade, meus irmãos, entendam que eu bato de frente contra o paganismo e essa hierarquia dentro da igreja, que foi construído lá no Concílio de Nicéia, pelos imperadores, pelos papas daquela época, sentaram no Concílio de Nicéia e deturbaram as Escrituras, você está entendendo? Tentando apagar o nome verdadeiro do nosso Salvador. Mas cada era o Eterno levanta seus mensageiros para trazer o nome verdadeiro para que eles possam ser livres da ira futura. Tá bom? Espero que eu possa explicar para vocês por dentro da Escritura, da melhor forma possível, do meu jeito que o Eterno me ensinou a estar meditando e se alimentando da Escritura. Aquilo que eu recebo de graça eu também favoreço a vocês, como está na Escritura, tá bom? Não estou aqui ganhando dinheiro, não comercializo a palavra do Eterno, é tudo de graça, eu recebo de graça, recebe de graça dá, certo? Então já sem mais demora, quero que vocês abram no livro do Evangelho Matatial, que é o Evangelho de Mateus, né? Entendeu? No capítulo 23 e no versículo 8, que diz assim as Escrituras. Pega a Bíblia de vocês aí na humildade e acompanha, compara uma coisa com a outra por dentro das Escrituras, para vocês verem coisa tremenda. Capítulo 23 do Evangelho de Mateus, no versículo 8, que diz assim: Vós, porém, não sereis chamados mestre, porque um só é o vosso mestre, e a vós todos sois irmãos. Aqui o próprio Mashiach, o nosso Salvador, ele falava para os escribas e fariseus daquela época, que não era para ninguém permitir que fossem chamados de mestre, porque só existe um mestre, meu irmão, que nós devemos amar, venerar ali, num ato de reverência. Você está entendendo? Por morrer pelos nossos pecados, você está entendendo que é o nosso Salvador, nosso irmão mais velho. E nem o Salvador, ele não permite que nós adoremos, idolatremos como um Deus já pagão e encarnado, que o nome do Criador nunca foi Deus. Deus vem de Zeus, da mitologia grega. O nosso Criador é Ial dos exércitos, e do seu Filho, o nosso Salvador, Yahshua. Tudo em hebraico original que não pode mudar, você está entendendo, meu irmão? Então ali o próprio Salvador estava falando assim, que não é para nós ser chamados de mestre, doutores, essas coisas, está entendendo? Porque só existe um que é o vosso mestre, a saber, o nosso Salvador. Porque todos vós, ele apontou, todos vós sois irmãos, nós somos irmãos, meu querido, você está entendendo, minha querida? Então nós não podemos amar, adorar o nosso Salvador, amar sim, não podemos adorar, idolatrar o Salvador como um Criador encarnado. Não existe isso, meu irmão, isso é heresias, o que os outros pregam aí dentro das denominações, está entendendo? Espero que ficou bem clara essa passagem para você, meu irmão.
Vamos dar continuação no estudo. Quero que vocês abrem Apocalipse, no capítulo 2 de Apocalipse, e no versículo 1 até o 7, eu vou ler aqui a primeira carta a Éfesos, que diz assim, a igreja de Éfeso. Então, essa carta aqui, a igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso escreve estas coisas, diz, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e achaste mentirosos. E tem perseverança, suportando provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não vem a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Versículo 6. Tem contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor da lei que se alimenta da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Al. Aqui nós sabemos a carta de Éfeso, aqui, na primeira igreja primitiva, ali, quem conservava aqui, nós cremos que é o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, a carta à igreja de Efésios. Eles conservavam o nome do Eterno, você está entendendo? Não tinha essas heresias, você está entendendo, da igreja. É coisa tremenda, né? Mas daí quando esses imperadores sentaram lá no concílio de Nicéia, eles fizeram tudo essas lambanças, esses Nicolau, você está entendendo? Essa hierarquia daquela época, você está entendendo? Nikos significa no grego subjugar, dominar, ser dominador, subjugar. Laos significa povo leigo. Então, de lá para cá, é como que se fazer uma ilustração para você aqui, meu irmão. É como que se você fizesse um boneco de fantoche, cheio de fio, os caras amarrassem na mão, você ficasse manipulando, fazendo assim. Então, meu irmãozinho, na humildade, minha irmã, meu irmão, das igrejas evangélicas, vocês são bonecos de fantoche, povo leigo, você está entendendo? Sendo dominado por esses Nicolau dessas igrejas de denominação, essa hierarquia desse clero, desse clero pagão, você está entendendo? Dessa Jezabel, de Thalia, sua filha, você está entendendo? Vem vindo essa hierarquia, toda essa coja. Essa é a verdade, meu irmão, você querendo ou não. Você está entendendo, meu querido, minha querida, minha irmã querida, meu irmão querido, eu amo vocês. Eu não bato de frente contra vocês, mas eu bato de frente contra essa hierarquia, esse paganismo, você está entendendo? Coisa tremenda, né? Espero que vocês entenderam essa passagem. Vamos estar dando continuação no estudo. Quero que vocês abrem Atos agora, de Apóstolo, no capítulo 15, nós vamos estar lendo, e no versículo 14. Atos dos Apóstolos, vamos voltar aqui para trás um pouco, passei demais. Para frente, Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, capítulo 15 e no versículo 14, que diz assim: expôs Simão como Ial primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Viu que coisa tremenda? Então, depois que o nosso Salvador veio nessa terra para resgatar os seus, e muitos o negaram, e não é diferente para os dias de hoje, muitos estão negando o verdadeiro Salvador, indo após outro, indo após outras heresias, indo após outras doutrinas, indo após outros fundamentos aí que não é do nosso Salvador. Nesse estudo, ele é longo, você não deve fazer tudo hoje. Vamos estar fazendo, como eu falei no início do estudo, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Então, como o apóstolo Paulo falava, as cartas dele, se pregar um fundamento que não seja o verdadeiro do Mashiach, do nosso Salvador, que seja maldito. Nós vamos estar adentrando mais para frente nesse estudo, nós vamos estar chegando nessa passagem bíblica. Você vai ver que coisa tremenda, meu irmão, minha irmã. Então você não pode fazer parte de um sistema criado pelo homem, por essa hierarquia, por esse clero. Você está entendendo? Então você tem que fazer parte do verdadeiro fundamento que é o nosso Salvador, Yahushua. Ele é o verdadeiro Salvador, nosso irmão mais velho. Ele não se envergonha nunca de chamarmos nós de irmão. Você está entendendo? Agora você ia após outras heresias, outros fundamentos, outras doutrinas criadas pelo homem, meu irmão.
Você tem que sair fora de dentro desta Babilônia, fora de dentro desse sistema criado pelo homem. Tem um irmão meu que eu mandei para ele uns estudos e falei sobre essa questão de sair fora do sistema. Mas então você tem que morrer, você está falando para sair fora do sistema do homem, então você tem que ser morto. Misericórdia, quanta incredulidade de um irmãozinho, né? E ele está congregando na igreja evangélica, você está entendendo? Fez curso de teologia, de tudo mais, você está entendendo? De bacharel, essas coisas. Mas não tem o discernimento, não tem o verdadeiro fundamento, não tem o conhecimento das Escrituras, você está entendendo? Não quer dar crédito para o Pai, para o Espírito verdadeiro, você está entendendo? De libertação. E me vem com a pergunta dessa para mim, então você vai ter que morrer, então, sair do meio do homem, porque nós vivemos no meio do homem. Não há necessidade. Olha só que resposta mais incrédula, né, de um irmãozinho desse, judiação. Que o Eterno tenha compaixão e abra o entendimento dele para falar isso daí. Por isso que as Escrituras falam que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Você tem que viver dentro de uma sociedade corrompida, mas você tem que ser uma luz, você tem que brilhar no meio de uma sociedade corrompida, você está entendendo? Você não pode ser uma luz e se esconder embaixo da cama, você está entendendo? Você tem que resplandecer, deixar o Salvador resplandecer em você, meu irmão. Isso que o nosso Criador, nosso Salvador nos ensina. Agora, é difícil, né, quando o irmão está preso por um sistema criado pelo homem, né, foi aquilo que ele foi embriagado, foi aquilo que foi socado, goela abaixo dele, né, que está aí crendo nesse Jesus ídolo, pagão, né, criado pela igreja romana, papal. Espero que até aqui você esteja entendendo, meu irmão, as Escrituras. Olha só que coisa tremenda. Vamos abrir aqui mesmo agora no capítulo 15, mesmo, e no versículo 22, um pouquinho mais para frente, olha o que diz a Escritura. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, a enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas chamado Barsabás, Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então, o Eterno, ele levantou esses homens naquelas épocas para levar o nome dele verdadeiro para os gentios, que somos nós hoje. Você está entendendo? Então, pela graça nós somos salvos, mediante a nossa fé. E é um dom do Criador. Os nossos nomes já é predestinado para a salvação. Você está entendendo? Então ele levanta homens em cada era, mensageiros, profetas, para levar o seu nome verdadeiro. Para que esse povo dê ouvido, mas muitos não vão dar ouvido. Muitos vão perecer, meu irmão, essa é a verdade. Muitos vão ficar prostrados aí, esperando a grande tribulação. Vai ter que passar pela grande tribulação para pagar o preço, você está entendendo? Aí vão crer realmente que o nome do Criador é Yahweh Yahusha. Mas enquanto isso, meu irmão, você está entendendo? Então aí, ó, crendo nesse Deus pagão da mitologia grega, Deus vem de Zeus, que já existia vários deuses daquela época. Esse Jesus Cristo, isto é um porco. Se você traduzir no latino, no Google aí do teu celular, qual o significado de Jesus, qual o significado de Jesus, vai falar, isto é porco. O nosso Salvador nunca foi porco. Nós vamos estar adentrando nesses estudos aqui mais para frente para vocês verem. Quando o profeta Jeremias profetizou lá do nosso Salvador, capítulo 11, versículo 19, tem muitos supostos pastores que dizem das denominações e líderes aí, que fala de Jeremias, como diz o nosso irmão Romilson nos estudos dele, Jeremias não quer dizer nada, é nosso irmão, não significa nada se fosse citada essa passagem do profeta Jeremias. Não, ali está citando do nosso Salvador, o profeta Jeremias estava profetizando. Antes de já dele vir no mundo, imaginou que coisa tremenda? E muitos líderes, e se dizem líderes e pastores das denominações aí, que falam que ali está falando do próprio profeta Jeremias. Não é, ali está falando do Cordeiro, está falando do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Tremendo, né, meu irmão? Espero que até aqui você esteja entendido. Então, o nosso Criador ele só capacita os escolhidos dele, os predestinados para trazer a sua mensagem neste fim dos tempos, nessa última era que nós estamos vivendo e que já está próximo o grande arrebatamento. Espero que você esteja entendendo da melhor forma possível.
Vamos abrir agora aqui mesmo em Atos, capítulo 1, eu quero ler de Atos dos Apóstolos, no versículo 13. Capítulo 1, versículo 13, que diz assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filhos de Tiago. Olha só que coisa tremenda. Os discípulos do nosso Salvador se encontravam todos reunidos sobre, Jerusalém, El Shalom, naquela época ali, você está entendendo? É tremendo demais. E nós sabemos que se você não for um predestinado para a salvação, você vai ouvir falar do nome Yahweh Yahshua, mas você nunca vai aceitar. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. Por quê? Porque sabemos que quem domina este mundo, essas religiões, são o homem. Você está entendendo? Junto com Satanás. Então eles dominam o mundo inteiro. Você está entendendo? Essas religiões. Então, o Deus deste mundo, como diz nas Escrituras, cegou os olhos das pessoas, você está entendendo, de uma forma para que eles não vejam a verdade. Você está entendendo? Satanás cegou vocês de uma forma para que vocês fiquem presos dentro desse sistema criado nessa hierarquia. Essa é a verdade. E como diz também nas Escrituras, que só vai ser salvo os que são predestinados para a salvação. Por quê? Porque o nosso Pai, Ele é oleiro. Você, meu irmão, nós somos barro. Nós somos formados do pó da terra. Então, dentro da casa do oleiro, tem essa passagem na Escritura, que ele fala que nós somos vasos na mão do oleiro. E quem somos nós para contradizer as coisas do Criador? E contra, que não é. Você aprendeu dentro do sistema criado pelo homem. Esses fundamentos criados pelo homem, não do verdadeiro Criador Yahweh dos Exércitos e do Salvador Yahshua Mashiach. Então, há vasos de honra para a volta do Salvador, para reinar no céu, para morar com o Pai e o Filho, e há vasos de desonra para o dia da ira futura do Eterno, para a destruição, já estão designados para a perdição e a destruição final. Meu irmão, é forte o estudo, mas é verdadeiro, creia, meu irmão. Mas também nós sabemos que o profeta Ezequiel, ele profetizou. A misericórdia do nosso Pai Celestial é grande, meu irmão. Você está entendendo? Ele não tem prazer nem na morte do ímpio, mas que se salve, se arrependa dos seus pecados e se salve. As Escrituras nos garantem isso. Essa é a promessa do Pai Eterno. Ele tem poder de tirar um coração de pedra e transformar num coração de carne, quebrantado. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Espero que até aqui você esteja entendendo essas passagens. Aqui mesmo, ó, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e no versículo 17 diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz Yahweh, que derramei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então, eu acredito que muitos irmãos e irmãs aí devem seguir aí nas internet aí, muitas revelações aí que o Criador está levantando aí, muitas crianças, muitos irmãos aí em visões, em sonhos, relatando que ele está voltando. Você deve de ter acompanhado aí. Você está entendendo? Você deve deve entrar aí no Facebook, no YouTube, deve de ver relatos aí, testemunho de muitas pessoas aí, crianças aí, testemunhando que está tendo sonho, tendo visões aí do próprio Criador, do próprio Salvador, avisando por intermédio das crianças, das pessoas aí, nossos... Independente de se é da igreja evangélica, meu irmão.
O Eterno, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer e bem quiser. Quem somos nós para contradizer isso? Ele revela, você está entendendo, as suas mensagens através dos pequeninos, dos humildes, daquelas coisas desprezáveis deste mundo, que para muitos não vale nada. Você está entendendo? Para trazer a mensagem para o mundo aí se converter. Essa é a verdade, eu creio desta forma, meu irmão. É tremendo, né? Espero que até aqui você esteja entendendo esse estudo. Vamos dar continuação nesse estudo? Quero que vocês abram em Efésios capítulo 4 e versículo 11. Vamos lá. Efésios capítulo 4 e no versículo 11. Efésios capítulo 4 e versículo 11, que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para os evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui quer dizer pastores e mestres, pessoas doutorado nas escrituras. Você está entendendo? Irmãos já que já têm o discernimento, já você está entendendo o conhecimento das escrituras, não toma leite, você está entendendo? Pessoas anciões, pessoas já crescidas no entendimento, pessoas que já manejam bem a palavra do Eterno, você está entendendo? Porque existe só um mestre, só um pastor verdadeiro, Yahshua. Ele é o único mestre nosso, ele é o único pastor. Quem que é o meu irmão aí que se diz pastor e líder de uma denominação que pega um Deus pagão da mitologia grega e esse Jesus Cristo, isto é um porco, para dizer, você está entendendo que eu sou o pastor? Você está entendendo? Pastor só existe um, que é o mestre, Yahshua. Esse é o meu pastor e nada me falta. Nada me faz sair da presença do Eterno. Nós ouvimos, como diz a Escritura, a voz do verdadeiro Criador, do verdadeiro pastor, você entendendo que é o nosso Salvador. E só obedecemos a Ele. Agora, um homem que prega um Deus pagão, um Jesus ídolo, você está entendendo? E diz que é pastor, meu irmão. Você está entendendo? Comedor de arroz e feijão e cheio de falha, como qualquer uma pessoa dizer que é pastor, meu irmão, sai fora de dentro desse sistema. Você está entendendo, meu irmão? Isso é uma hierarquia criada no Concílio de Nicéia. Essa é a verdade. Espero que até aqui você esteja entendendo esse estudo. Quero que vocês abram agora aqui em Atos, de novo, no capítulo 14 e versículo 23. Vamos voltar aqui em Atos dos Apóstolos, 14, versículo 23, que vai dizer assim: E provendo-lhe em cada igreja a eleição de presbítero, depois de orar com Jesus e encomendar a Yahshua em que haviam crido. Então é assim, todos aqueles que servem ao Yahshua, ele vive uma vida de consagração, jejum e oração, servindo o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Criador. Você está entendendo? E levando o nome verdadeiro para as pessoas. E são perseguidos, meus irmãos. São apedrejados, são caluniados, você está entendendo? Apedrejados não no literal, no material, né? Mas não é de duvidar, porque vai chegar um tempo que misericórdia, né? As escrituras vai ter que ser cumpridas, muitos vão morrer pelo nome verdadeiro. Mas naquela época era muito mais difícil, você está entendendo? Então muitas vezes o apóstolo Paulo, daquela época, o nosso irmão Shaul e os discípulos eram apedrejados e foram mortos por causa de levar o nome verdadeiro do nosso Salvador e do Criador para as pessoas. Você está entendendo? E não é diferente para os dias de hoje. Nós somos injuriados, nós somos condenados, nós somos crucificados, somos julgados. Você está entendendo? Essa é a verdade. Então as escrituras se cumprem na nossa vida dia após dia. Então quem serve Yahshua é perseguido, meu irmão. Agora você que serve esse Jesus ídolo, você está entendendo? Você já foi perseguido? Não é, meu irmão. Não é. Você está entendendo? Essa é a verdade. Por que só prega só prosperidade dentro das igrejas? Você está entendendo? Comercializa a palavra do Eterno, torcendo, já deturbada, por interesse próprio, isso daqui, dinheiro, essa é a verdade.
Você está entendendo? Enquanto eles estão aí desfrutando do bem bom, andando com seus carrão bonitos, pode observar para você ver, meu irmão. E é aquela hierarquia, você tem aquela briga dentro das denominações para subir de cargo. Misericórdia, meu irmão, minha irmã. Você não pode fazer parte desse sistema, dessa hierarquia criada pelo homem. Tem que sair fora, meu irmão. Para o Eterno abrir teu entendimento, na humildade, meu irmão, eu peço para você. Vai ver que coisa tremenda. Aí teus olhos espirituais começam a abrir, o Eterno abre, dizendo para você ver, nossa, como eu fui enganado todo esse tempo. Você está entendendo? Essa é a verdade, meu irmão. Tremendo, né? Espero que até aqui você esteja entendendo esses estudos. Quero que vocês abram agora aqui mesmo, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, no versículo 17. Vamos ver aqui. 20 e versículo 17, que vai falar... De Mileto mandou a Éfaso chamar os presbíteros da igreja. Olha só. Quando o apóstolo Paulo Shaul chega lá em Mileto, ele manda chamar a igreja, que eram os irmãos, nós é a igreja, a Efésios, de Efésios, o apóstolo Paulo. Está entendendo? Para falar sobre a igreja, para falar sobre o nome do Salvador, o qual ele servia. Não é diferente para os dias de hoje nós, meu irmão. Nós se reunimos na casa com os irmãos para quê? Estudar as Escrituras, falar do nome verdadeiro, fazer parte da Santa Ceia, né, do corpo do Salvador, né, da nova aliança, que é o símbolo, o suco, que é a nova aliança, está entendendo? Louvar, repartir as coisas com os irmãos mais humildes, está entendendo? Não há necessidade de você pagar dízimo, não há necessidade de você fazer oferta, nada disso. Isso é uma hierarquia criada pelo homem, você está entendendo, meu irmão? Então aqui, Paulo, quando ele embarca nas suas viagens, aí ele chega em Mileto, ele pede para que chamassem da igreja de Efésios os irmãos, os presbíteros, aqueles que já tinham conhecimento da Escritura, pessoas, ô amor, conhecimento das Escrituras, para falar do nome verdadeiro, está entendendo? Para as pessoas. E não é diferente para nós nos dias de hoje, meu irmão. Viu coisa tremenda? Espero que até aqui você esteja entendendo da melhor forma possível. Você está entendendo, meu irmão? Quero que você abra agora no capítulo 1 de Tito, capítulo 1 de Tito e no versículo 5. Vamos ver lá. Tito, capítulo 1. É para frente de 2 Timóteo. Tito, capítulo 1 e versículo 5. Por esta causa te deixei em Greta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Então aqui quando o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, ele fala para nós aqui sobre qual que é as qualificações, os deveres dos presbíteros, dos irmãos, para ministrar a palavra do Salvador. Entendeu? Então ele deixava tudo por escrito, ele avisava, ele conversava, se ele não tivesse presente, ele mandava por carta, escrevia, né? Então é tremendo demais, meu irmão. Então hoje nós temos o livre acesso, pela misericórdia, pela graça do Eterno, graça e Yahusha, por esse privilégio hoje, que não necessitamos deixar muitas coisas por escrito, como o apóstolo Shaul escrevia. Hoje nós temos essa porta aberta, entendeu? Que é a internet, que fala no livro de Apocalipse, que vou deixar uma porta aberta para levar o nome ali, abrir uma porta aberta na nossa frente. Nós cremos que essa porta aberta é a internet. Porque hoje não precisa escrever para mandar um recado para um irmão que mora, eu moro aqui numa cidade, ele mora no outro estado. Não há necessidade. Hoje nós temos o acesso através da internet para levar a mensagem para as pessoas. É tremendo demais, né, meu irmão? Quero que vocês abrem também agora vamos ver aqui, Tito, capítulo 1, nós limos, versículo 5. Eu quero que vocês abrem em Apocalipse, no capítulo 15, e eu vou estar encerrando essa primeira parte, que ele é muito longo. E assim que der, eu volto fazendo a segunda parte desse estudo aí. O qual o tema que eu estou abordando hoje aqui nesse estudo é sobre a hierarquia, né,
a hierarquia no meio da igreja que somos nós. Vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo 15, versículo 16. E diz assim. Deixa eu ver aqui, meu irmão, só um minutinho. Apocalipse, capítulo... Não é Apocalipse, meu irmão. Desculpa aí. Deuteronômio, capítulo 14. Deuteronômio, capítulo 14. E no versículo 23 e até o 26. Nós vamos estar lendo lá. Vamos lá, em Deuteronômio, no Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 14. Nós vamos estar lendo o versículo... Nós vamos estar lendo aqui o versículo 23 até o 26, que diz assim. E perante Iau, nos lugares que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer a Iau todos os dias. Quando o caminho te for cumprido, demais que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que Iau escolher para ti, por o seu nome, quando Iau te tiver abençoado, então vendo-os, leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que Iau escolher. Esse dinheiro dá-las por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante Iau, e te alegrarás tu e tua casa. Olha só que coisa tremenda. Eu vou ler mais um pouquinho para frente, meu irmão. Vou até o versículo... quero ver aqui. Não, eu vou ler até aqui. Vou encerrar esse estudo até aqui. Então veja só que coisa tremenda. Como que desde aquela época, os únicos, eu falei num estudo meu passado aí, se não me falha a memória, os únicos que podiam viver das escrituras, ser digno de receber oferta, dízimo, era da tribo de Levi. Você está entendendo? Os levitas. Eram os únicos que poderiam receber dízimo, ser sustentado pela obra do Eterno. Você está entendendo? Mas os demais, meu irmão, tinha que vender as coisas, você repartir entre os irmãos, não podia ser comercializado oferta em dinheiros, dízimos, essas coisas. Você está entendendo? Eles repartiam, eles comiam, bebiam com os seus irmãos, com as suas famílias ali, e isso alegrava a alma, né, da nossa casa, a alma do nosso Pai Celestial. Ele ficava contente com isso. Então por que hoje eu tenho que fazer parte dessa hierarquia, deste paganismo que abre porta de igreja aí para usar da palavra do Eterno já torcida e para comercializar, para ganhar dinheiro, meu irmão? Você tem que sair fora, meu irmão. Você está entendendo? Espero que vocês entenderam aqui esses estudos da melhor forma possível. E assim que der, eu vou estar trazendo a segunda parte desse estudo. Fiquem todos na paz e na graça de Deus.